Todo mundo sabe que o campeonato estadual, os campeonatos estaduais, em suma maioria, não servem mais para nada. Estão falidos, fadados ao fracasso. Campeonatos estaduais que outrora já tiveram clássicos que empolgavam a torcida, que moviam multidões aí aos estádios, a se deslocarem, né, para acompanhar o seu time do coração, está abandonado, né? E eu trouxe alguns dados para vocês do Campeonato Pernambucano em comparação aos outros campeonatos de clubes que vão participar da Série A, que é, no caso, o Sport, né? O Sport vai ter o menor orçamento de todos que vão participar da Série A no campeonato estadual. A gente vai falar sobre isso. Provável time também que deve começar amanhã, né, o jogo contra o Afogados da Ingazeira. Os jogadores que foram selecionados para iniciar essas 3 primeiras partidas, que já tinham sido conversadas, que seriam iniciadas pelo time sub-20 do esporte. E também vamos falar um pouco aí do Campeonato Pernambucano em si, tá? Like, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo com o Sport Clube do Recife, seja na Série A, seja na Copa do Brasil, numa Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, né? O vulgo Galetão. Enfim, rapaziada, hoje à tarde eu assisti um vídeo do NE45, inclusive abraço aí, principalmente pro Caio Zirpoli, tá? É um cara que eu me inspiro muito. Mas, cara, eu sabia que o Sport Clube do Recife teria uma cota de participação no Campeonato Pernambucano baixa, visto que o campeonato hoje pernambucano está quase falido, né? Temos como, por exemplo, o presidente, o glorioso presidente Evandro de Carvalho, este mesmo que falou recentemente que o Mirassol não deveria estar na Série A porque não tem camisa, não tem torcida, não é um clube de tradição. Pois é, se o Evandro de Carvalho focasse, né, em fazer o seu papel, em conseguir contratos minimamente decentes para o Campeonato Pernambucano, em conseguir melhoria para os clubes dos interiores de Pernambuco, não estaria falando tanta besteira, tá? Mas enfim, a gente sabe o homem, né, que o Evandro de Carvalho é, pelo menos o profissional que ele é. Enfim, vamos lá. O NE45, gente, trouxe uma informação que me deixou muito assustado, mas muito assustado. Porque eu sabia que o Sport Clube do Recife iria receber uma cota mínima, né? Nos últimos anos, o Campeonato Pernambucano, ele teve como cotas ali totais, um total de um contrato de 4 milhões, de 5 milhões, de 4 milhões, 3, alternava, mas sempre ficava entre 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Teve até um campeonato agora que não vou lembrar, mas que teve 6 milhões, que foi o maior contrato que o Sport teve, né? Enfim, que o Campeonato Pernambucano teve. Porém, o contrato do Campeonato Pernambucano para 2025 é de 3 milhões. E aí o Sport recebe, os grandes, né, o trio de ferro ali da capital, recebem parcelas maiores e o restante é dividido entre os times dos interiores. Antigamente, o Sport recebia por volta de 1 milhão a 1 milhão e meio por participar do Campeonato Pernambucano. Pois bem, essa cota, a cota deste ano, inclusive, caiu para 333 mil. Não é se o Sport vai jogar um jogo, ou a primeira fase, ou a fase de grupos. Não. O Sport vai receber 333 mil do Campeonato Pernambucano para jogar o Campeonato Pernambucano em gramados praticamente impraticáveis no quesito futebol, em gramados que muitas das vezes lesionam os nossos jogadores, em gramados que são extremamente longe para se deslocar, e o Sport vai ganhar 333 mil a participação. Aí você pensa assim, Nicolas, beleza, mas se o Sport for campeão, o Sport vai ganhar mais alguma coisa? O Sport passar de fase, o Sport vai ganhar mais alguma coisa? E eu respondo para você, não vai. O Sport pode ser campeão do Campeonato Pernambucano e não vai ganhar um centavo a mais do que os 333 mil já predispostos aí pelo Campeonato Pernambucano. Náutico e Santa Cruz vão receber a mesma coisa. Vejo que esse valor para um Retrô da vida, para um Santa Cruz que está sem divisão, né, vai jogar a Série D agora, pode ser um valor que agregue em alguma coisa. Mas quando você fala de um time de tradição,
um time de camisa, um time gigante que vai jogar a Série A mais uma vez na sua história, 333 mil que não pagam um salário de um jogador do elenco do Sport, lógico, os mais caros aí, chega a ser bizarro. Concorda? E fica muito mais bizarro ainda quando fazemos a comparação dos times do Campeonato Paulista com os times que vão jogar o Campeonato Pernambucano. Agora, antes da gente começar, claro, entendo, gente, ninguém é bobo, ninguém é menino de comparar Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, com Náutico, Retrô, Sport e Santa Cruz. Ninguém é maluco de fazer essas comparações. Então vamos comparar com os menores times do Campeonato Paulista. Os menores. O próprio NE45 trouxe um clube aqui chamado Velo Clube. Um time que, com todo respeito à organização, à instituição, mas um time que não tem tradição no futebol brasileiro. Tá? O Velo Clube vai receber 8,8 milhões da Federação Paulista de Futebol só para jogar o Campeonato Paulista. Claro que o Velo vai enfrentar o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, que são os times que mais arrecadam no campeonato estadual. Sabemos disso. Só que quando a gente compara o que o Velo Clube vai receber só para jogar o Campeonato Paulista e que o Sport vai receber para jogar o Campeonato Pernambucano, chega a ser um tapa na cara do torcedor e um tapa na cara do povo nordestino e pernambucano. O Sport vai receber 26 vezes a menos que o Velo Clube para jogar o campeonato estadual. Isso a gente está falando, gente, de clubes assim que vão jogar o campeonato paulista, tá? Como é o caso do Água Santa, que também receberá 8,8 milhões de reais, o Botafogo de São Paulo, o próprio Bragantino, o Guarani, o Inter de Limeira, o Mirassol, Noroeste, Novo Horizontino, Ponte Preta, Portuguesa, São Bernardo e o Velo Clube. Todos vão receber 8,8 milhões, como mostra aqui a cota do Campeonato Paulista. Então, assim, se vocês acham que já é, né, difícil, né, o Sport vai receber 300 mil para jogar o Campeonato Pernambucano, né, que maluquice e tal. Pois bem, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos receberão uma cota de 44 milhões de reais. Vocês não escutaram errado, tá? 44 milhões de reais. Para vocês terem ideia, o Flamengo receberá 27 milhões. O Botafogo, o Fluminense, que também são do Rio de Janeiro, 18 milhões cada um, tá? O Vasco, 11 milhões. Grêmio e Internacional, 10 milhões cada. Então, assim, perdão. Então, assim, o Campeonato Pernambucano mostra mais uma vez que faliu. Que faliu. O Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará, ambos vão receber 1,6 milhão para jogar o Campeonato Cearense. Se a gente for comparar o que o Fortaleza e o Ceará vão receber em comparação ao Velo Clube, ainda fica um abismo, tá? Mas o fato do Sport Recife, que está jogando a Série A, não ganhar pelo menos 1 milhão de cota para jogar esse campeonato falido é brincadeira, gente. E assim, vemos por parte da CBF um cuidado, né, em manter os campeonatos estaduais, fazer com que os times não abdiquem de jogar esses campeonatos extremamente falidos, é que agora todos os times que participam do campeonato estadual vão ter as suas vagas na Copa do Brasil somente se fizerem um bom estadual. Então, assim, é coisa de outro mundo, tá? É coisa de outro mundo. Você ter que pagar os jogadores para jogarem um campeonato
sem retorno financeiro nenhum, apenas por uma fase na Copa do Brasil no próximo ano. O Juventude receberá pelo menos 4 vezes a mais do que o Sport no Campeonato Pernambucano. Juventude, lógico, né, do Rio Grande do Sul. Então tá aí, parabéns, tá, ao Evandro de Carvalho. Parabéns ao Evandro de Carvalho por vender o Campeonato Pernambucano a preço de banana. Tão banana quanto o Evandro, tá? O Sport tem a menor cota estadual do país entre os clubes da Série A e ganha, pronto, aí aqui é a informação para fechar com chave de ouro, tá? 133 vezes a menos que o Santos. Se a gente fosse transformar isso em porcentagem, o Sport não vai ganhar 1% do que o Santos vai ganhar no Campeonato Paulista, o Sport não vai ganhar no Campeonato Pernambucano. Chega a ser ridículo, né? Pois é. Tá aí, tabela do Campeonato Pernambucano, o Sport começa amanhã, enfrentando o Afogados, fora de casa. Mais uma coisa que eu não entendo, como é que o campeão da última competição começa a próxima competição jogando fora de casa. Só o Evandro de Carvalho sabe, né? Que está protegendo o Santa Cruz, inclusive, e não vai colocar clássicos aí nos primeiros jogos para o Santa Cruz conseguir se organizar, enfim. Tá aí, o Sport começa jogando fora de casa, lá em Afogados da Engazeira, né? Contra o próprio Afogados da Engazeira, às 6h30 da noite. O jogo do Santa Cruz é às 4 horas e o Náutico também às 4h30, tá? O Sport vai iniciar os primeiros jogos, né, com a base, tá? Os goleiros do Sport que vão iniciar esses 3 primeiros jogos é o Davi e o Cauã, beleza? Os zagueiros, Marcelo Aju, velho conhecido aí da torcida, né? Já passou pela Copinha, fez uma excelente Copinha. Patrick, muito bom zagueiro na minha visão. Riquelme, Gabriel e Felipe, tá? São os zagueiros do Sport para começar o Campeonato Pernambucano, tá? Os laterais, Neto, bom lateral para mim. Caian, esse para mim aqui é o destaque desse time, pelo menos na lateral, junto com o Rafinha. O Rafinha e o Caian, para mim, são os laterais que a gente tem que ficar de olho neste início de Campeonato Pernambucano. E aí também temos o Rangel e também o Felipinho, laterais. Volantes, temos o Adriel, que para mim é um bom volante também. Vitor Neves, velho conhecido da torcida também, tem um potencial muito bom. Vitor Neves, precisa ser trabalhado algumas coisas aí, mas tudo bem. Ele tá nessa fase ainda, vamos aguardar. Breno, Luizinho e também o Zé Lucas. E aí, ponto de destaque aqui para o Zé Lucas, tá? O Zé Lucas, gente, ele tem 16 anos apenas. Tá? 16 anos apenas. É um cara extremamente marcador. Gosto demais do estilo do Zé Lucas. E assim, fiquem de olho, tá? Fiquem de olho no Caian, fiquem de olho no Rafinha, fiquem de olho no Zé Lucas, fiquem de olho do Vitor Neves, aqui no goleiro, no Davi, no Marcelo Aju, no Patrick. Claro que outros jogadores podem se destacar mais do que esses que eu estou falando. Mas em suma maioria são jogadores que eu acompanhei na base. E pelo que eu vi, são jogadores que têm um refino diferente com a bola, tá? Os meias atacantes, Luiz Henrique e Marco Polo. Não preciso dizer para vocês, Luiz Henrique foi destaque numa competição lá em Madrid, jogando contra os times da Europa, tá? Foi destaque, nosso camisa 10 aí. Temos também o 64, né, o Marco Polo, uma das maiores revelações aí do ABC nesses últimos tempos, né? Inclusive o pessoal trata ele ali como uma das maiores revelações do próprio Rio Grande do Norte. Um jogador que foi sondado pelo Palmeiras, por Flamengo, por Fortaleza, por Vitória, Ceará, pelo Bahia. O Sport contratou para a base, tá aí, para a base no caso, né? Tá aí o Marco Polo, vai iniciar o Campeonato Pernambucano, tá? Atacantes, e aqui para mim trago alguns nomes também para vocês ficarem de olho. Jefinho, bom atacante, tá? Bom ponta aí do Sport Clube do Recife. Mikael, que muitos acham que é centroavante, mas não é. O Mikael é ponta, destaque assim, absoluto da base do Sport também. Thales, o Ramon, Dieguinho, que já jogou no profissional no ano passado, né? Ajudou, inclusive, nas partidas que entrou. Outro garoto para a gente ficar de olho.
o Enzo Wagner e também o Riquelme também, a gente precisa ficar de olho, né? O Riquelme saiu, foi pro Internacional, voltou, enfim, tá ganhando mais uma chance aí. E o Enzo Wagner, filho do Wagner Love, tá? Gente, é o seguinte, o Campeonato Pernambucano tá começando, né? O Galetão tá começando, um campeonato que não agrega basicamente em nada, dá uma chance agora pro Sub-20 e vamos aguardar. Vejo com bons olhos essa iniciativa do esporte de colocar o Sub-20 para jogar o Campeonato Pernambucano, mas é aquela coisa, é um gramado ruim, os jogadores, o Sub-20, né, vão jogar com jogadores já profissionais, por mais que o nível seja mais abaixo, mas são jogadores profissionais, é ter paciência com os meninos, que eles façam um bom jogo. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer um pré-jogo e um pós-jogo para vocês no momento, né, amanhã, mas assim que eu chegar em casa do trabalho, trago para vocês minha análise do jogo, tá? Um abraço e até mais. Fui!